Boa noite, amados irmãos, meus alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Montanha. Preparei para vocês uma breve mensagem de Páscoa, aproveitando esse momento especial, o momento mais especial do ano, que é o momento que nós comemoramos a nossa salvação em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Eu queria deixar com os irmãos essa mensagem de Páscoa para abençoá-los. A nossa mensagem tem o seguinte tema: aquele que não poupou o seu próprio filho. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bastante forte e intrigante. Você entregaria o seu filho à morte? Você mandaria o seu filho para uma guerra? Se você pudesse livrá-lo da guerra, você mandaria-o à guerra? Você mandaria o seu filho para a guerra? Não um de seus filhos, mas o seu único filho, você o mandaria para a guerra, sabendo que lá ele seria morto da forma mais injusta e atroz. Você faria isso? Pois bem, Deus fez isso. Porque a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o versículo diz, no seu início, que Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que ele o entregou por todos nós. Cristo foi enviado para a guerra. Uma guerra sádica, cruel, terrível contra o pecado. E Deus o enviou para essa guerra sabendo que ele morreria nessa guerra. Que ele seria vencedor, que ele venceria o pecado e o poder da morte e a escravidão do pecado, mas que ele seria morto nessa guerra. Que ele sofreria todo tipo de sofrimento físico, moral e emocional numa guerra. E mesmo assim, por amor a nós, Deus escolheu enviar o seu próprio Filho. Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, uma pessoa que é próxima a mim, uma parente, e ela estava me contando que começou a fazer estudos teológicos na igreja onde ela frequenta, na igreja católica, e que o padre fez uma consideração que ela achou muito importante, quando disse que, no seu ponto de vista, se Jesus fosse mandado hoje, novamente, ele seria morto por nós. E trataríamos Cristo da mesma forma como ele foi tratado há 2020 anos atrás. E eu acredito que isso seja verdade. Jesus foi entregue à morte pela mão de homens. Ele foi traído por um dos seus apóstolos. Foi aprisionado por ordem do Sinédrio, que eram os religiosos daquela época. Foi levado a julgamento perante o Sinédrio, que, não tendo autoridade para determinar a sua execução, propôs a sua execução às autoridades romanas, as quais também ele foi levado
a julgamento, perante as quais ele também foi levado a julgamento. E passou também por um julgamento de escárnio popular, quando a multidão pedia, crucifica-o, crucifica-o. Então é verdade, por mãos humanas, Cristo foi levado até a cruz. E ele foi levado até a cruz não por mãos humanas somente daqueles homens naquela época, no seu contexto, mas por causa do pecado de todos nós e de cada um de nós. Mas por trás de todo esses acontecimentos existia um plano, que não era um plano dos judeus, que não era um plano dos sacerdotes, que não era um plano dos romanos, que não era o plano do povo, não era o plano do traidor, mas era o plano de Deus para a nossa salvação. E Romanos capítulo 8, versículo 32 nos diz exatamente isso, que Deus entregou o seu próprio Filho por nós. E isso é cumprimento de uma profecia que está registrada no livro de Isaías. Uma profecia que foi dada, que tinha sido dada há mais de 700 anos, que vai dizer, Isaías 53, versículo 10 ao versículo 11, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus teve prazer em ver o sofrimento de Cristo, não no sentido sádico, mas no sentido de ver a plenitude da justiça sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo, o único homem perfeito e puro que poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Então, ao Senhor agradou moê-lo. O que é moer? Sabemos. Quando se faz café, por exemplo, se produz o café, você pega o grão e passa pelo moedor para que ele se torne pó. E foi isso que fizeram com Cristo, fazendo-o enfermar, fazendo sofrer na carne o sofrimento que era para ser sentido por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, então Deus entregou a alma de Cristo como oferta pelos nossos pecados. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Recompensa de Cristo foi um sacrifício sádico, foi um sacrifício sem propósito, sem fundamento? Não, foi um sacrifício para que nós fôssemos salvos do pecado e da morte. E aí o versículo 11 de Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O trabalho da alma de Cristo foi um trabalho penoso, de ter que viver e conviver com o mal e com o pecado desse mundo, até ser levado à crucificação por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência. O meu servo, o justo, falando de Cristo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si a nossa injustiça. Iniquidade é sinônimo de injustiça. Então ele levou sobre si a nossa injustiça, a nossa maldade, os nossos pecados. Mas nada disso ele fez de forma imposta. Então, quando lá no estudo de teologia, de que lhes falei, daquela amiga, se fala que Cristo, se viesse hoje, seria novamente crucificado, acredito que sim. Mas não foram os homens que mataram a Cristo. E quando essa amiga me ponderou essa questão, eu falei para ela, minha irmã, entenda uma coisa, os homens não tomaram a vida de Cristo, os homens não obrigaram Cristo
Os homens não forçaram Cristo. Se existia outra saída, existia, claro que existia, mas Cristo decidiu obedecer ao Pai. João capítulo 10, versículo 17 ao 18 diz: por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. A vida de Cristo não foi tirada, mas ele diz, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então Cristo entregou a sua vida por nós. A sua vida não foi tirada. E nesse contexto eu quero enfatizar, primeiro, o que o Pai fez por nós. O amor de Deus por nós, ao entregar o seu próprio Filho. E segundo, o amor de Cristo por nós, em sua obediência ao plano do Pai. Ele venceu a guerra? Venceu, porque ele nos salvou do pecado. Mas não só venceu a guerra, como ele nos ensinou a lutar. Cristo nos ensinou a lutar. E como lutar contra o mal nesse mundo? Sendo obediente a Deus. Ele foi tão obediente ao plano de Deus, que a Bíblia fala que ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, e diante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Isaías 53, versículo 7. E quando nós estudamos, principalmente no livro de João, o julgamento de Cristo, nós vemos que ele ficou calado. Ele não se defendeu, porque ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia que o seu propósito era morrer por nós. E assim ele já havia, inclusive, revelado aos seus apóstolos, antes de ser levado a julgamento. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. João, capítulo 6, versículo 38 a 40. Muito antes de ser levado a julgamento, Jesus já havia dito, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Cristo não veio para fazer a sua própria vontade, mas veio para fazer a vontade do Pai. E nisso ele nos ensina como lutar nesse mundo de pecado, nesse mundo de corrupção. Devemos lutar sendo obedientes a Deus, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, continua Jesus, no versículo 39, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, nenhum de nós, que foi dado a Cristo, em recompensa ao seu sacrifício de morte de cruz, se perderá. Porque ele prometeu, e ele pagou o preço justo e exigido pela justiça de Deus, que foi o preço de morrer na cruz por nós. Foi fácil? Não foi fácil. Esse caminho que Jesus trilhou de obediência foi fácil? Não foi fácil. Existiu algum momento de tensão e de angústia nessa caminhada? Sim, vários momentos. Mas um momento é especialmente peculiar, quando Jesus está no Getsêmani e ele se apresenta diante do Pai e diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E o versículo 44 diz, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, com certa insistência, Jesus chega diante de Deus e fala, Senhor, não existe outro plano, não existe outro caminho, porque diante de Cristo, e Cristo fala com Deus, Deus,
Senhor, não existe outro plano, outro caminho, porque diante de Cristo estava traição. Ele foi traído por um dos seus apóstolos, com um beijo. Estava abandono, porque os seus apóstolos se dispersaram, e diante da crucificação nós vemos apenas João, Maria, alguns familiares de Jesus, alguns discípulos, mas os principais, a maioria dos apóstolos e dos discípulos se dissipou. Estava uma violência extrema, um massacre físico, tortura, mentira. Diante do sinédrio, a Bíblia nos relata que os religiosos, o sumo sacerdote, levantava testemunhas para que depusesse falsamente contra Cristo. Então a hipocrisia da religião daquela época, injustiça de ser levado a julgamento, mesmo sendo absolutamente inocente, alguém que só fez o bem e foi condenado por uma suposta blasfêmia, por ser supostamente um blasfemador. A própria condenação, o próprio fundamento da condenação já é uma injúria, já é um sofrimento. E ainda foi trocado por um bandido chamado Barrabás, por vontade do povo, que clamava: crucifica-o, crucifica-o, sendo incitado pelos religiosos daquela época. Sofreu todo tipo de humilhação, foi cuspido, foi estapeado, teve que carregar uma cruz que era destinada aos piores criminosos daquela época. Carregou e morreu na cruz, que era sinônimo de opróbio, ou seja, de vergonha. Usou uma coroa de espinhos e um manto, que eram também sinais de blasfêmia, que eram sinais de zombaria. Meus irmãos, em tudo isso Deus se alegrou com o sofrimento de Cristo, porque ele foi obediente. E sendo obediente, ele venceu a guerra contra o pecado. E não só isso, ele nos ensinou como lutar. Ele nos ensinou como lutar para vencer. E a nossa luta tem que ser baseada na obediência. Talvez você esteja vivendo num casamento difícil e o seu desejo seja se divorciar. Talvez o seu desejo seja abandonar os seus filhos, porque você tem filhos ingratos, você tem filhos que não te valorizam, você tem filhos desobedientes. Mas eu quero dizer para você, se você quiser vencer essa guerra, a guerra contra o pecado, a guerra contra o mal, a guerra contra a injustiça, você tem que aprender com Jesus a obedecer à vontade de Deus. Talvez você esteja num emprego que você não goste. Talvez o seu emprego seja um suplício para você, porque você não gosta do seu trabalho, porque você ganha mal, porque você tem um mau patrão. Deus te colocou lá para ser obediente. E se você for obediente, você vai ser um vencedor. Porque Cristo vai te abençoar e você vai ver os frutos da sua obediência. Talvez o seu problema seja a sua família. Talvez você tenha pais que não te tratam bem, um pai ou uma mãe ausente, um pai ou uma mãe alcoólatra, um pai ou uma mãe violento, um pai ou uma mãe que não te valoriza. Obedeça, aprenda com Jesus e você vai ser honrado. Como Jesus, você também verá o fruto do seu penoso trabalho. Nele você vai encontrar a vitória. Eu quero terminar contando uma história que aparece em uma das pastorais do pastor John Piper. O pastor John Piper, ele conta que certa vez ele estava preparando um sermão e aí ele ficou muito fadigado, procurando e remexendo no meio dos seus papéis e dos seus livros um determinado trecho que ele já havia lido e que não recordava onde, então ele estava procurando ali alguma coisa
para poder incluir num sermão que ele estava preparando. E aí ele abriu um dos livros e começou a ler um testemunho. Não era o que ele estava buscando, mas em toda a sua dedicação de procura, de leitura, de preparação da mensagem, ele encontrou uma preciosidade, que foi um testemunho que ele leu no livro. E esse testemunho contava de uma família. O casal teve um filho, e esse filho era muito doente. Tão doente que esse jovem, essa criança, depois um adolescente, depois um jovem, não podia sair do hospital, então vivia no hospital. E não só isso, esse enfermo, ele não falava, aparentemente ele não ouvia e compreendia o que estava sendo falado para ele. Então era uma pessoa totalmente incapaz, um acamado, vivendo no hospital, um filho doente. Mas esse testemunho conta que esses pais sempre estavam com seu filho ali no hospital, cuidando dele durante anos e anos e anos. E ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras. O pai e a mãe se colocavam na cabeceira da cama desse filho e liam para ele a palavra de Deus, cantavam louvores com ele, mesmo ele sendo aparentemente incapaz de compreender, os pais fizeram isso durante anos. Até que certo dia os médicos ligaram para os pais e disseram: olha, venham ficar com seu filho porque ele está indo muito mal no seu estado de saúde e logo ele vai falecer. E os pais foram ficar no hospital com o filho. E os médicos anunciaram que ele tinha poucos dias de vida. E os pais ficaram ali. E num certo dia do período final da vida desse jovem, eles viram o seu rosto transfigurado. E ele falava a respeito das coisas de Deus. E ele cantava louvores a Deus. E ele recitava os textos bíblicos que ele havia aprendido com seu pai e com a sua mãe. E aí, mais um dia ou dois, ele veio realmente a falecer. Mas o que eu quero dizer para você, usando esse testemunho que foi contado pelo pastor John Piper, a sua obediência, o seu cuidado, o seu zelo com as coisas de Deus vai ser recompensado. Por mais que pareça que a recompensa não vem, que a recompensa é tardia, ou que a recompensa é mesmo impossível de chegar, como no caso desses pais, tenha certeza de que obedecer a Deus é o propósito. Obedecer a Deus é o caminho. E nós veremos o fruto do nosso trabalho em Cristo, como Ele viu e vê nas nossas vidas como pessoas salvas e entregues a Ele em espírito e em verdade. Eu quero orar por você, que é meu aluno da Escola Bíblica Dominical. Quero orar abençoando a sua vida, abençoando a vida de todos que estão assistindo esse vídeo e, acima de tudo, louvando a Deus, porque o nosso Deus é aquele que entregou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Senhor Jesus, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo de pandemia, em razão do coronavírus, nós te agradecemos por ter a oportunidade de nos comunicar com os nossos alunos e com os nossos amigos através dos meios tecnológicos. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor se agradou em entregar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. O preço que foi pago foi grande demais. O preço que foi pago foi profundo demais para ser desconsiderado.
E nós te agradecemos e nós louvamos o teu nome. E queremos, ó Deus, aprender de ti e aprender de Cristo a viver em obediência, a viver em novidade de vida, a viver em espírito e em verdade na nossa adoração, a termos um coração puro e colocado nas mãos do Senhor. Perdoa, sim, os nossos pecados e nos dá um domingo de Páscoa feliz na presença do Senhor, nos recordando profundamente do sacrifício de Cristo. Assim eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a cada um de nós, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Feliz Páscoa com Cristo e em Cristo. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus.